Quem está passando um aperto é o Gilmar Mendes, meu amigo. Parece que o Gilmar Palusa desse ano não está fazendo sucesso. Segundo a Folha de São Paulo, o problema seria o código de ética. Não, porque tem o código de ética agora, que não pode ficar passeando com o ministro para cima e para baixo. E o caso Master também eles colocam aqui como segundo ponto que afetaram o Gilmar Palusa. Tá? O fato é que não vai ter nenhum ministro no Gilmar Palusa e vários ministros do STF também não vão comparecer, nem do STJ. Todo mundo com medo de ir no Gilmar Palusa, tá? Só que o ponto que eles não falaram aqui é que o código de ética não está valendo ainda. Então esse não é o problema. Por que o caso Master é um problema? Bom, pode ser por duas coisas. Primeiro, porque tá todo mundo vendo que esse troço vai feder, né? E quem estiver perto da turma do mal lá do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Toffoli, nessa situação aí do Banco Master, vai acabar se dando mal nessa história. Então o pessoal está preferindo manter uma certa distância disso daí. Além disso, tem um outro problema, né? O Master bancava essas paradas, né? Não vai ter mais as festinhas do Vorcaro lá em Lisboa, em outros lugares que ele fazia as festinhas, que as festinhas do Vorcaro diz que é boa, cara, que era bacana o negócio. Não vai ter mais festinha do Vorcaro. Aí tem um incentivo a menos para o pessoal ir, né? Vamos entender esse caso aqui, porque qual que é o medo do pessoal, né? Tá rolando a parte da delação do Vorcaro. Tem um monte de gente aqui delatando. Olha só, o Paulo Henrique Costa, ex-chefe do BRB, diz que está avançada a delação dele, tá? O Vorcaro acabou de ser transferido para uma cela comum, tá? E olha, o pai dele foi preso agora, o primo foi preso, não sei o que lá, e eu não sei não, hein? Pode ser que esse negócio da delação do Vorcaro crie problemas a partir daqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Colegial Libertária, Marido das Quíntuplas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, olha só, o Fórum de Lisboa, o evento capitaneado pelo Gilmar Mendes, que ficou conhecido como Gilmar Palusa, deve receber menos autoridades esse ano em meio às edições anteriores, quando políticos e empresários faziam questão de comparecer ao encontro. Isso daqui é um negócio que dói pro Gilmar Mendes, cara. Isso dói, bicho. Antes o pessoal seguia o Gilmar Mendes sem medo nenhum. Olha só, a gente já critica o Gilmar Palusa desde 2019, meu amigo. Há muito tempo que a gente critica o Gilmar Palusa, é um absurdo isso. O pessoal viajava com tudo pago, não sei o que lá, uma festa de coisa que ninguém sabe quem pagava essas viagens todas, esse troço todo. Iam fazer uma festa lá em Lisboa, tinha uns que eram em Londres, né? E umas coisas muito estranhas essas viagens de ministro, né? A gente reclamava um tempão. O pessoal parou de ir? Não, ninguém parou de ir. Por que não? Porque achava que não ia dar nada. Pô, não vai dar nada. Deixa os caras ficar reclamando aí na internet, não tem problema não. A gente vai lá, vai fazer a nossa festa lá, vamos lá no Gilmar Palusa lá e pronto, né? Só que agora a coisa começou a pegar, né, meu amigo? Começou a ficar claro que vai dar merda isso daí, né? O clima político causado pelo escândalo do Banco Master, a data do evento e a defesa de um código de ética pelo presidente da corte são apontados como fatores que podem ter contribuído para a confirmação de um número menor de participantes, né? Veja, em termos de dinheiro, o Gilmar Mendes está bem, cara. O Gilmar Mendes não vai ter problema de dinheiro, não. Ele tem grana, tá? Mas o ego, né? A imagem da pessoa, bicho, isso é um negócio foda, cara. O Gilmar Mendes está sofrendo, cara. Tá doendo para ele isso, né? Diante da situação, Gilmar entrou em contato com autoridades, figuras de destaque, para reforçar o convite, especialmente a integrantes do STJ. Mesmo assim, caiu pela metade o número de magistrados da corte confirmados em 2025, né, de 2025 para 2026. Auxiliares do ministro no IDP, o Instituto da Dupla Penetração, e na FGV, Fundação do Gordinho Vacilão, também intensificaram os chamamentos para fechar a lista de palestrantes. O pessoal não queria palestrar, não, meu. Botar meu nome nesse troço aí, não, obrigado. Sabe-se lá o que vai sair na delação do Vorcaro, né, sobre o Gilmar Mendes, sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Toffoli. Eu prefiro não botar meu nome nessa coisa aí, não, né? A lista segue sem confirmação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também, depois dessa reportagem, a presença do senador chegou a ser anunciada nas redes sociais do evento, mas o post foi excluído minutos depois. Então, ou seja, não está confirmado o Alcolumbre, não, né? Até o início da tarde dessa segunda-feira de 18, só havia previsão da participação do Dino. Só Gilmar Mendes e Dino, meu amigo. A presença do Alexandre de Moraes só foi confirmada depois. Então, por enquanto, tem três. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A turminha, falta o Toffoli. O Toffoli vai confirmar também. O Toffoli daqui a pouco confirma também a presença lá. Vai estar os quatro.
a turminha do mal do STF vai estar lá no Gilmar Palusa, né? E por hora não há ministros do governo Lula na lista de confirmados também. O Lula não quer meter a mão nisso aí não, cara. Aqui, ó, o fórum, parece que deu um erro aqui no servidor lá de São Paulo, tá? O 14º Fórum de Lisboa acontecerá no dia 1º a 3 de junho e a programação completa não está disponível ainda. Ó, tá perto, 1º a 3 de junho é agora, pô, junho já começa daqui, falta 15 dias, pô. A situação tá crítica, cara, vão ter que achar pessoas para palestrar lá no evento do Gilmar, porque ninguém quer botar a carinha lá não, pô. A programação também coincide com as proximidades das eleições, né? Outro magistrado do STJ afirmou que o clima não está bom para encontros desse tipo. Declaração semelhante a de mais 2 ministros ouvidos sob reserva para a Folha, né? Pois é. Não tá bom, porque você aparece com a sua cara lá no Gilmar Palusa, depois o Vorcaro delata o Gilmar e fica a tua carinha do lado do Vorcaro, do lado do Gilmar Mendes lá, né? O clima não tá bom para essas coisas mesmo não, né? Esse é o problema do pessoal. É lógico, né? Tem esse fato de que tem o código de ética, não sei o que lá, mas o problema é que não vai ter as festinhas do Vorcaro e pode ter a merda do Vorcaro, pode ter delação do Vorcaro nessa história. E o caso da delação do Vorcaro está enrolada, tá? O André Marsiglia traz pra gente aqui a seguinte situação. A última atualização sobre a delação do Vorcaro, a PGR e a PF estão em guerra. O Gonê quer manter a delação como está, sem nada. A delação água com açúcar, né? Não tem nada na delação do Vorcaro ali, sem ministro delatado, sem nada delatado. A Polícia Federal quer uma colaboração robusta. É lógico, como tem que ser, tem que estar todo mundo, tem que estar o Alexandre de Moraes, tem que estar o Toffoli, tem que estar todo mundo. Mendonça tende a não homologar nos termos do Goné, ou seja, a água com açúcar não será homologada. A defesa, caso não homologue, tende a recorrer à segunda turma. Esse é o plano da defesa, recorrer à segunda turma. Por quê? Eles acham que aí, o que vai acontecer? O Toffoli vai se declarar impedido mais uma vez, o André Mendonça e o Fux vão decidir por anular essa delação, o Gilmar Mendes vai aceitar a delação. A dúvida fica com o Cássio Nunes. O Cássio Nunes vai aceitar ou não vai aceitar essa delação? Essa que é a dúvida, né? Essa que é a briga que está correndo no submundo lá do STF, né? E agora tem mais informações aqui. A delação do Paulo Henrique Costa, o ex-chefe do BRB, está avançando. Ele já fez assinou o acordo de confidencialidade e já foi transferido da Papuda para a Polícia Federal ali, né, para poder ficar mais longe lá do negócio, para poder fazer a delação com o pessoal. Então, o Paulo Henrique Costa está avançando a delação dele, tá? E aí que eu falo para vocês, o Vorcaro tem que correr, porque à medida que vai tendo delação de um monte de gente, quem sobra por último não tem mais o que falar, todo mundo já falou as coisas todas. E se não sobrar nada para entregar de novo, para que vai fechar a delação, né? Não tem mais vantagem nenhuma, né? Dizem que o cunhado do Vorcaro, tá aqui, ó, preso há 2 meses, cunhado do Vorcaro mantém lealdade à família e aguarda a delação do banqueiro. Porque, na verdade, olha o que diz o último parágrafo dessa reportagem aqui do Estadão, ó. Investigadores do caso consideram que uma delação premiada de Zetel poderia ser mais valiosa do que a do Vorcaro, já que o cunhado tinha uma posição hierarquicamente inferior na organização criminosa, mas detinha conhecimento dos atos ilícitos e operava os pagamentos. Então, se o Zetel fechar a delação premiada dele, eles vão chutar o Vorcaro. Não, o Vorcaro precisa não precisa dessa delação, não, já era. Já tema do Vorcaro. Por enquanto, o Vorcaro está mantendo tá se mantendo fiel, tá falando, não, eu só delato depois do Vorcaro, o Vorcaro delata, depois eu delato, né? Só que isso pode ser um problema para ele também, pode sobrar pouca coisa para ele, tá? O que o pessoal está colocando aqui, a delação do Vorcaro não pode ser seletiva, tem que falar tudo. É lógico que o Globo está falando isso aqui, porque quer que ele delate o Flávio Bolsonaro e coisa e tal. Só que o Flávio Bolsonaro não tem que delatar, porque foi um financiamento do filme do Bolsonaro, né? Não tinha nada que dizer ali, não tinha nada que fazer no final das contas, né? É um dinheiro que foi dado porque ele achava que ia investir num filme e ia ganhar dinheiro com isso, né? Agora, a novidade que aconteceu é isso daqui, ó. A Polícia Federal transferiu o Vorcaro para a cela comum e restringiu a visita de advogados. Por quê? Porque tá essa coisa, né? Os advogados do Vorcaro estão querendo que ele feche essa delação meia bomba, né? Essa delação que não implica ninguém do STF. E o André Mendonça não vai topar essa coisa. Então a Polícia Federal agora transferiu o Vorcaro para botar aquela pressãozinha nele. Vorcaro, tem que delatar de verdade, cara. Tem que falar a verdade nessa porcaria aí, né? E aqui, ó, o Mendonça converteu a prisão preventiva do primo do Vorcaro, converteu em preventiva a prisão do primo do Vorcaro, né? A prisão temporária para preventiva. Isso quer dizer que ele vai ficar mais tempo preso, tá? Não vai ser solto imediatamente, tá?
E também tem a questão do pai na prisão, né? Caso Master, novas omissões, concorrência e prisão do pai põe em xeque a delação premiada do Vorcaro. O pai do Vorcaro foi preso, né? E a PF está fazendo isso exatamente porque isso bota uma pressão sobre o cara. É chato pra caramba você ter parentes presos, né? Vamos ver se o Vorcaro anima a abrir a boca. Ele sabe as informações todas, ele sabe por quê, o que ele conversou com o Alexandre de Moraes naquele dia fatídico da prisão dele, né? Então essas delações parece que vão caminhar bem, cara. Tem um monte de coisa planejando aqui. Não é à toa que o pessoal tá fugindo do Gilmar Palusa nessa história. E tem mais delação também, tá? Tem a delação também do Lulinha, né? Aqui, ó, PF fez perguntas sobre Lulinha em inquérito do INSS e marcou o depoimento da Roberta Luxinger. Lembra aquela amiga do Lulinha que certamente é a laranja dele, é o esquema para transferir dinheiro para ele, né? E que falou que não vai cair sozinha, que se cair, cai gente com ela, vai levar todo mundo com ela? Pois é, essa moça já tá marcado para quarta-feira agora o depoimento dela. Pode ser divertido isso, hein? Pode ser coisa interessante nisso daqui, tá? Aqui, ó, antes da mudança do delegado que coordenava as investigações do INSS, então ainda foi o delegado anterior, o delegado Bom, a polícia avançou na apuração das coisas e marcou aqui o depoimento para o dia 20, agora, quarta-feira, o depoimento da empresária Roberta Luxinger, investigada sob suspeita de intermediar pagamentos a Lulinha. Procurada, a defesa de Lulinha diz que não tem problema nenhum, que não sei o que é lá e coisa e tal. Ou seja, é o que o pessoal está vendo. Gilmar Palusa está ficando meio abafado porque ninguém quer se arriscar a aparecer do lado do Gilmar Mendes, meu amigo. Isso é terrível pro Gilmarzão, cara. Gilmarzão é um cara que está acostumado com as pessoas paparicando ele, querendo ficar do lado, querendo aparecer do lado dele. Ninguém quer mais ficar perto do Gilmarzão. Pode se acostumar, Gilmar. O próximo passo é pior ainda. Depois, quando começar o processo contra você, para te botar na cadeia, vai ser mais complicado ainda. Vai se preparando. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.